Novela Mãe, o podcast. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o último episódio do Novela Mãe, o podcast exclusivo da redação do R7. Eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo do R7. E eu sou a Larissa Iafusso, coordenadora de vídeos do R7. E eu sou a Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. Gente, preciso de um tempo pra respirar aqui, porque, olha, haja fôlego com esse último capítulo, né? Foi emocionante, né, gente? E foi forte, né, meninas? Foi forte. Nem no último capítulo a Meleque teve um tempo, cara. Nem no último. Ela sofreu até o final. E sofreu, acho que, mais do que em qualquer outro capítulo, né? Sim. Acho que a gente tem que começar falando sobre isso logo. Porque, né? As pessoas devem até estar esperando a gente falar sobre isso, né? Sim. A verdade é que, assim como você que assistiu, a gente também não sabe o que aconteceu com a Meleque, com a Turna, mas ficou subentendido que algo muito ruim aconteceu ali. E o que me chamou a atenção foi que pela primeira vez a Meleque confrontou o Sendiz, né? Exatamente. Então a gente entende que ela chegou ao limite, coitada, né? Foi muito triste. A gente já tinha falado, né, na semana passada, né, da podcast da última semana da novela, que a Meleque tava no limite dela. Ela já não estava mais aguentando, já tava confrontando, já tava, né, se indispondo ali contra a Sully Sendiz, e agora foi a gota d'água, né? Teve até um dos episódios aqui do podcast que a gente trouxe como convidada a psicóloga Lia, né? Ela mesma tinha falado isso pra gente. Ela falou, gente, em algum momento vai acontecer uma tragédia. Porque do jeito que a história tava andando, alguma coisa ia acontecer. E veio aí, né? Aconteceu de fato uma coisa muito ruim. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas deu pra entender ali por cima, né? Quando a Sully encontra a filha ali prostrada no chão, né? E depois tem uma reação de vômito, um desmaio. E a reação da Sully me deixou bem impactada também, porque ela liga pra Zeynep, né? E as duas ficam ali desesperadas. Então dá pra entender que foi sério, né? Porque a Sully não tem muitas reações desse tipo, né? Normalmente ela passa um pano pro Sendiz, né? Normalmente ela acata o que o Sendiz fala, mas dessa vez não foi assim. Na verdade, eu acho que a Sully, ela vem num processo de cair a ficha, né, das coisas. Ela insiste em acreditar numa melhora do Sendiz, ela insiste em acreditar numa melhora de vida deles, ela insiste em acreditar que eles finalmente vão formar uma família, que eles vão ficar unidos, que vai ser lá, papai, mamãe, os 2 filhos, que tudo vai ficar bem, feliz. Só que ele fala uma coisa num dia e no outro dia ele já age de uma maneira completamente diferente, né? Então aqui no caso foi o quê? Ele descobriu que não tem acesso à fortuna da Meleque, né, deixada pela Caride, e ele ficou doido da vida. A Zeynep já tinha avisado pra Sully que, olha, a partir do momento que não tiver dinheiro, o Sendiz vai pirar. E a própria Meleque fala isso pra ele, né? Você só pensa em dinheiro. Não, Sim. essa cena foi pesadíssima, porque ele começa a xingá-la, né? Ele fala, você é um lixo. Quem fala uma coisa dessa pra uma criança? Sim, é porque, né, você, sua avó não te deixou nada, não sei o quê. Elas lá só pensam em dinheiro, não te deixaram nada. E ela fala, não, mas eu não quis o dinheiro, eu não quero isso, né? Porque assim você vai embora. E fortíssimo, né? Nossa, muito forte. E eu gostaria de nomear, já que é o último episódio, a minha personagem preferida de mãe. Vocês já sabem qual é, né? A Gonu. Então, assim, claro, ela teve uma série de atitudes que foram mais crimes do que tudo. Só que ela é a única que confronta o Sendiz. E quando ela viu a Meleque naquela situação, a Turna, né? Ela foi atrás do Sendiz pra matar ele mesmo, né? Sim. E eu adorei essa cena, assim, porque... A gente vai percebendo que ela vai fazer alguma coisa, né? Porque parece que ela vai se despedindo das pessoas, né? Ela vai lá, fala alguma coisa no hospital, ela encontra a senhora Zeynep, né? Parece que ela tá meio que se despedindo da senhora Zeynep, porque ela vai fazer alguma coisa, você fica ali na expectativa, né? Sim. O que vai acontecer? O que essa mulher vai fazer dessa vez? Mas a gente não chega a pensar que vai ser algo tão, né, grande, porque o que ela fez do chá, por exemplo, assustou. Ai, olha, eu imaginei. Já imaginou? Eu imaginei, porque quando ela ameaçou ele na semana passada, na última semana, eu percebi que ela tava mesmo disposta a voltar pra cadeia. Eu acho que quando ela viu a Turna no hospital,
hospital. Ah, sim, ali. Eu acho que ali o negócio foi, não, gatilho. gente, foi assim, o auge, sabe? Não tem como a gente... Não tem outra opção, sabe? Sim. Eu acho que ela se viu sem opção ali. Então ela partiu mesmo pro tudo ou nada. Eu imaginei que poderia ser uma coisa bem ruim mesmo nesse ponto de, não, vou lá, vou atrás do cara. Eu achei que, sei lá, ela fosse chamar a amiga dela lá e falar, não, me empresta uns caras aí que a gente vai atrás do Sendiz agora. E ela foi sozinha, Ela foi né? sozinha. Gente, o Sendiz, ele não tem limite. Depois de fazer o que fez com a Meleque, ele ainda tentou matar a Sully, né? Porque a hora que a Gonu chega, ela Ele interfere uma agressão ali, né? Sim. Exatamente. E assim, E é a hora que a Sully tá tentando, né? Porque ali acho que já caiu a ficha dela e ela já tava pegando as coisas. Tanto que na hora que ele abre a porta, ela fica em choque. Aí ela dá aquele gelo Fala pra ele, né? Ela Sendiz, a gente fala, vai se Sim, separar. a gente vai se separar. e ele fala que não, que é só a morte, separa os dois e não sei o quê. E assim, o que eu fico muito triste é que as coisas tenham chegado neste ponto pra Sully finalmente entender que ela não pode ficar com um cara desse, né? Que um cara desse não tinha que estar perto da família dela, da filha dela, né? Então precisou acontecer uma coisa muito ruim com Uma a filha tragédia. dela. É que ela até fala no hospital, se acontecer uma coisa com a Meleque, eu não vou perdoar o Sendiz. Mas, poxa, ele já fez tanta coisa com a menina e agora você não vai perdoar o Sendiz? E também o que ele fez com ela? Ela apanhou pra caramba dele, ele falou um monte de coisa pra ela, sabe? Então, assim, teve que realmente chegar numa última gota ali pra ela se cansar e sair dessa relação. Mas aí ele não aceita, né? Exato. Foi o desfecho que a gente tanto falou, né? Ao longo de toda essa temporada aí do podcast, que a Sully só conseguiria se livrar do Sendiz se ele morresse. Sim. E assim, a gente não imaginaria que ela queria causar essa morte, né? Na verdade, eu ainda não absorvi, sabe? Eu não sei se foi satisfatório pra mim isso ou não, porque eu Queria ver ele sofrer. queria ver o Sandy sofrendo mais. Eu queria ver os caras da prisão fazendo tudo que ele fez com a Sully, com a Zeynep, com a Meleque. Ele sofrendo, ele preso. Eu queria ver ele sem nada, assim, sem perspectiva nenhuma, sabe? Olha, gente, realmente, agora eu não tenho como ganhar dinheiro nenhum. Eu estou, assim, na sarjeta, eu não tenho mais opção, todo mundo virou as costas. Eu queria ver ele nesse fundo do poço, sabe? Mas sabe que eu também fiquei com uma pulga atrás da orelha, assim, no começo, né? Quando aconteceu, de fato, a cena dela atirando nele, eu pensei, por um minuto eu pensei, será que ela fez isso? Porque realmente ela tava de saco cheio do que ele tava fazendo com a filha e caiu a ficha? Ou será que foi porque ela tava cansada de tudo que ela tava vivendo com ele? Eu acho que é o conjunto da obra. Porque ela é meio egoísta, né? Se a gente for pensar em tudo que ela já fez durante a novela, com a própria filha, deixando os filhos de lado só pra pensar nela, só pra ela ter o dinheiro pra viajar com o marido, pra ter a família dela, tudo ela, então... Então, mas eu acho que é o que a gente já discutiu aqui muitas vezes, né? Eu acho que a questão da Sully, ela é muito influenciável. Eu acho que ela é uma boa pessoa, no fundo, sabe? Mas eu acho que todo o ambiente que ela viveu, as pessoas com que ela tem contato, né? Essa influência do Sandy sobre ela, eu acho que isso transforma ela nessa pessoa. Gente, não é justificável, né? Não é passando um pano. Mas eu acho que o problema da vida dela até então foi o Sendiz. Ela não tendo essa peça na vida dela, como a gente viu algumas vezes que eles se separaram ali, ela era uma outra pessoa, ela era uma outra mãe. Sim. Ela tinha uma outra cabeça, né? Então eu acho que ali, quando ela deu o tiro, eu acho que foi o conjunto da obra mesmo. Foi tudo que ele fez pra Meleque, né? Eu acho que também foi tudo que ela percebeu, que ela deixou que ele fizesse com a Meleque, né, e com o Hassan, e com ela também, né? Eu acho que acabou sendo um grito eu ali tive de uma outra liberdade. perspectiva dessa cena. Engraçado, porque pra mim, ela só atirou no Sendiz, ou era o Sendiz ou era a Gonu. E eu acho que pra ela três foi, pontos foi de uma vista, gosto escolha, assim, ela não teria coragem de atirar na Gonu.
porque todas as vezes que a gente viu uma relação entre as duas, ela abria as portas pra Gonu, ela era ouvia a boa. Gonu, aceitava o que ela Exato. falava. Sim. Então, eu não sei. É que assim, a Sully é uma personagem que não me agradou nessa novela. E eu não sei se no final ela chegou nessa consciência toda. Eu gostaria que ela chegasse nesses pensamentos que a Lari trouxe, mas fiquei na dúvida se ela realmente teve essa virada de chave ou se foi só pra não matar a Gonu. Eu acho que talvez não tenha ficado nem claro pra ela isso. Mas eu acho que no fundo, e quem sabe com terapia, né, gente? Será que na prisão tem terapia? Mas quem sabe que com terapia ela entenda, sabe? E a profundidade das coisas que ela viveu e do que, né, que ela sentiu ali durante todo esse tempo. Até porque foi muito rápido também, né? Porque ela poderia parar e pensar, não, tudo bem, eu vou presa, mas pelo menos meus filhos vão estar com a Zeynep, com toda essa família que sempre gostou e quis cuidar dela. Mas duvido também que ela ia pensar nisso, né? Não sei Mas também. pelo menos ela assinou o documento, né? Eu acho que depois ela teve um pingo de... Então, eu acho que ela já estava com uma mentalidade de alguma coisa ia acontecer, sabe? Porque ela foi até a casa, ela falou: ah, não, eu vou pegar uma roupa, alguma coisa assim, quando ela saiu do hospital, né? Mas me pareceu que ela já tava com algum pensamento, sabe? Ela chegou lá na casa, ela viu lá o documento, ela quis assinar e tal. Ela já tava pensando em alguma coisa. Eu não sei se ela tava imaginando que... eu acho que a morte do Sandiz não tava nos planos. Ela ia acho tentar que não. fugir com as crianças, né? Fazer alguma coisa assim. Mas gostei de ver Sully sem o Sandiz no final da novela. E, finalmente, a Zeynep com a Gonu e a Turna, né? Ah, na praia, gente viveu pra aquela cena isso. tão linda. Eu achei muito linda mesmo a cena. Achei lindo ver a família, sabe? Que ali peças de diferentes famílias que, na verdade, acabaram sendo uma só, uma grande família. Eu achei isso muito legal. Foi exatamente o que a Melek falou na praia, né? Uma grande família. Exato. Mostrando a casinha com os Eu quartos. achei fofíssima a senhora Zeynep. Eu não gostava da senhora Zeynep no começo, vocês sabem muito O bem tempo disso. inocentou ela. O tempo inocente. Bem, ela teve consciência no fim, né? Ela entendeu que o filho dela não era aquilo que ela pensava. Ela entendeu tudo o que aconteceu ali com a Gonu e tal. E ela começou a apoiá-la. Eu achei isso muito legal, né? Ter essa mudança. E eu adorei ver a senhora Zeynep ali inserida naquela grande família. Eu achei muito fofo, assim. Sim. Gente, eu também tive um start, assim, de entender as mortes. Porque a morte do Sinan, pra mim, foi o fim. Mas nesse final, e a da Kahide também, né? Mas nesse final fez todo sentido, né? Porque tinha que ser as três, né? Não teria final melhor, assim, pra Zeynep perdoar a mãe dela e se tornar a mãe da Melek, né? Então foi Sim, bem não bonito. foi uma novela de romance de casal, né? Foi uma novela realmente de mãe e filha. Então... De maternidade. E assim, eu sempre, na verdade, eu já falei, né? Eu nunca vi o Sinan inserido nesse contexto familiar, né? Eu não consegui enxergar onde ele se encaixaria ali. Tanto que até o Ali, né, não se encaixou mais. Ai, mas ele tava lá, né? Esse querido aí. Desquerido. Esse desquerido tava lá, né? Com a Doru, aparentemente eles estavam lá juntos. Achei nada a ver, mas enfim, né? Tava lá. Mas eu achei bem bonito, assim. Achei bem poético esse E final. sabe uma das coisa três. que eu gostei muito do final e que me deixou emocionada? Porque o final foi na praia e o começo da história da Melek e da Zeynep é Começa praticamente no mesmo lugar, na praia, né? É verdade. Então eu achei, assim, uma construção muito bonita É lindo. da novela, dos autores, dos próprios atores, né? Com certeza. Muito bonito mesmo, assim. Foi um grande final. É um ciclo, né? É um ciclo que vai e se encerra ali, em relação ao local, em relação às histórias, né, das três ali. Eu achei bem legal também. Agora eu quero saber de vocês. Qual é a mensagem que essa novela deixou pra vocês? O que E aí, vocês Bia? pensam? Nossa, difícil. Eu tava torcendo pra tentar responder primeiro. Não, eu posso até responder que assim, ó, o que eu Diga. penso, né? Eu ainda não sou mãe, então eu acho que é difícil de dizer como mãe, né? Como uma mãe se sente assistindo, vendo tantas emoções, né? Porque tem isso, né? As mães se identificam, a gente viu muita gente comentando nas redes sociais, as mães, né, se identificando com a Zeynep,
Senep, com a Gonu, com a Carride. Mas como filha, eu posso dizer que eu me identifico com a Meleque, de ser realmente grudada na minha mãe, de ter esse carinho, de ter esse amor incondicional. E eu acho linda a mensagem da novela, assim, de ter realmente, sabe, esse vínculo, independente de ser mãe adotiva ou mãe biológica, mãe é mãe, que tá ali por você, que vai fazer tudo por você. Então, acho que essa foi a mensagem principal, assim, pra mim. De não desistir de estar com a pessoa que você tanto ama e que tá ali por você o tempo inteiro, né? Muito bonito, senhora. Lindo. Eu vou chorar. Ai, gente, pra mim, a principal mensagem que ficou marcada, assim, é ver que as mães não são só mães. Elas são várias vertentes dentro de uma mulher só. Elas são mães, são filhas, são esposas. Mas, assim, apesar de todas essas outras faces, elas são mães. Então, assim, elas também erram, elas também acertam. Exato. Mas é sempre por um amor, assim, incondicional que eu consigo entender em partes, porque também não sou mãe, mas a Lari deve entender já. Será? Então, Será? assim, é um amor que não tem explicação, né? Mas pra mim foi muito interessante ver todas essas mulheres em todas as outras vertentes, mas principalmente como mãe, né? Muito interessante pra mim isso. Realmente. Eu gostei muito de ver os diferentes tipos de maternidade, né? Como as pessoas veem as mulheres ali, né? As mães, elas vivem a maternidade de modos diferentes, né? O que elas entendem por amor aos filhos, de proteção aos filhos e tudo mais. Eu acho que você não precisa ser mãe para entender e se identificar com essa novela, né? Mas eu acho que quando você é mãe, eu acho que te pega num lugar diferente. E a minha filha não nasceu ainda, então eu não tenho ela aqui correndo, não sei como que, né, como que é isso ainda. Mas eu já posso dizer que é um sentimento muito diferente de qualquer outra coisa, assim. Realmente, esse senso de proteção, essa coisa de você realmente fazer qualquer coisa pelo seu filho, pelo o bem-estar do seu filho, é uma coisa que acontece e você nem percebe, né? É uma coisa muito louca, assim, porque a minha filha nem nasceu, mas eu faria qualquer coisa por ela, né? Então, e você vê como isso acontece ali na história, né? São várias mães que fazem qualquer coisa pelos seus filhos, mas de pontos de vista diferentes ali, entendendo as suas realidades e tudo mais. Então, acho que pra mim a mensagem que ficou é essa, né? Como a maternidade ela é plural, por N razões, mas que no fim a gente sempre vai pensar no bem-estar dos nossos filhos, né? E até mesmo a Sully, porque ela fez ali um monte de coisa, um monte de barbaridades, né? Enfim, a gente viu tudo que a Meleque passou, mas no final ela fez o melhor pra Meleque, né? Demorou, mas chegou a esse ponto. Ela entendeu que o melhor pra filha dela, pros dois filhos dela, né? Era estar com a Senep, que ela teria mais condições de dar uma vida melhor pra eles. Ela entendeu finalmente o amor que a Meleque e a Senep tinham uma pela outra, independente delas serem mães, né, de sangue, mãe e filha de sangue ou não. E no fim ela colocou tudo de lado e fez o melhor pros filhos, né? Então eu acho que é isso que ficou pra mim. Poxa, eu tô triste. Todo mundo, cadê o lencinho, gente? Estamos emocionados. Ai, eu fiquei emocionada. Agora eu fiquei bastante emocionada, gente. E é isso, e é desse jeito, assim, chorosas, emocionada, que o nosso bate-papo vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. É isso, galera. A novela amanhã acabou, infelizmente, mas a gente continua tendo um encontro marcado toda sexta-feira, porque agora a gente vai falar sobre uma novela que vai estrear amanhã, às 21h. Nem deu tempo de ficar órfão de novela turca, hein? Coração de Mãe tá chegando com uma protagonista muito conhecida nossa, Bahar, de Força de Mulher, quem tava com saudade dela. Agora ela vai viver a Karsu, uma mulher marcada pelos conflitos da relação com a própria mãe e colocada à prova pelo amor ao filho. E se você quiser saber mais sobre Coração de Mãe e o que esperar da trama, fica ligado que a gente vai comentar um pouco sobre a novela um pouco antes da estreia. Você não pode perder, hein? E você pode acompanhar
toda a temporada do nosso podcast, Novela Mãe, um podcast, em todas as plataformas de áudio, no r7.com e também no Record Plus. E a partir de amanhã, dia da estreia de Coração de Mãe, vocês vão poder acompanhar o Dizicast. Novidade aí! Dizicast é o nosso podcast sobre novelas turcas. É isso, gente. Então a gente continua tendo encontro marcado aqui. Muito obrigada. Obrigada, Até a próxima. gente. Até. Beijos!